me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. E mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim. O teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. O teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. O teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. O teu amor não falha. O teu amor não falha. O teu amor não falha. Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um CR Casa. Mais um CR Casa que nós estamos falando acerca de uma série que nós vimos aqui no culto de domingo sobre decisões. E se você está aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que os líderes vão acolhê-los muito bem. Mas isso é algo muito, muito importante que nós estamos meditando aqui durante essas semanas. Na primeira semana da série de decisões, nós falamos sobre a decisão de se aproximar de Deus. Na sequência, nós falamos sobre o poder da consistência. E hoje, glória a Deus, nós vamos falar sobre confiando em Deus quando você não entende. E para isso, né, para nós continuarmos essa mensagem, vou convidar vocês a ler um versículo da Bíblia, todos juntos aí,
está lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Então leiam todos Provérbios 3, 5 e 6. Bom, vamos lá. Como nós vimos aqui, né, durante a mensagem, podemos concluir que esse é um dos versículos que nós menos obedecemos a Deus, que é confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Agora, venhamos e convenhamos, é mais fácil confiar em Deus ou nos preocuparmos? Durante o dia a dia, uma coisa é o que nós falamos, outra coisa é o que nós fazemos. Durante o dia a dia, você mais confia em Deus ou mais se preocupa? Nós nos preocupamos com tantas coisas. O que tem te preocupado? O que tem preocupado sua vida? Né? E muitas vezes, quando nós não temos motivo para nos preocupar, nós até mesmo pensando, eu devia estar preocupado. Porque é um hábito, é uma predisposição que nós temos em nos preocupar. Porém, toda vez que nós nos preocupamos com algo e deixamos de confiar em Deus, isso é um indicador de como está o nosso nível de confiança, o nosso nível de fé. Porque aquilo com que você mais se preocupa revela onde você menos confia em Deus. Olha quanto é forte isso, hein? Aquilo com que você mais se preocupa revela onde você menos confia em Deus. E nesse momento, já para estar iniciando, mediante isso que nós já levantamos, quero deixar uma pergunta aqui para vocês refletirem em grupo. Conte uma ocasião com que você enfrentou uma provação e teve que escolher entre a preocupação e a confiança. Como você respondeu e o que aprendeu com essa experiência? Então vamos lá, agora esse momento aí com vocês, né? Compartilhe aí no grupo, tenho certeza que grandes coisas Deus vai trazer para estar tratando no seu coração. Tenho certeza que Deus já começou a falar com cada um aí através dos testemunhos, através das respostas. Mas vamos lá, nós temos aqui, né, nessa mensagem, um exemplo também de alguém que passou por tudo isso que nós passamos e que escolheu confiar em Deus, que pré-decidiu confiar em Deus, tomou a sua pré-decisão, manteve a sua decisão de confiar em Deus. E esse exemplo é de Ana, lá no Velho Testamento. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2, vou ler aqui para vocês, diz assim: por que você está chorando, Ana? Eucana perguntava. Por que você não está comendo? Por que ficar desanimada só porque não tem filhos? Você me tem, e isso não é melhor do que ter 10 filhos? Vejam bem, queridos, ali nem mesmo o seu marido estava entendendo a situação dela. Não estava sendo compreendendo aquilo que ela estava passando, né? A aflição em que ela estava. Não foi o melhor consolo que ele pôde dar, né? Não sou eu melhor do que 10 filhos. Ele não estava na pele de Ana. Ele tinha até se casado novamente para ter filhos. E de repente ali ela teve um consolo que não lhe serviu naquele momento, né? E continuando aqui, no versículos 9 e 10, certa vez, depois de uma refeição em Siló, Ana levantou-se e foi orar. Eli, o sacerdote, estava sentado em seu lugar habitual, ao lado da entrada do tabernáculo. Ana estava profundamente angustiada, chorando amargamente enquanto orava ao Senhor. O que nós podemos ver aqui, amados? Que mesmo com toda a sua confiança no Senhor, Ana jamais escondeu aquilo que ela estava sentindo. Ela era sincera, ela não escondia sua tristeza. Ela literalmente rasgava o seu coração diante do Senhor. E Deus não se surpreenderá com a nossa sinceridade. Deus, Ele pode sim lidar com a nossa honestidade de coração. Ana, mesmo estando confiante, ela colocava diante do Senhor a sua causa, a sua tristeza. E não é porque nós clamamos a Deus que nós colocamos a nossa tristeza, que nós choramos, que nós clamamos e que nós não estamos confiando. Muito pelo contrário. Na verdade, chorar
muitas vezes é um reflexo do seu desejo de continuar confiando nele, né? E continuando aqui, diz lá em 1 Samuel 1,11: Ó Senhor dos exércitos celestiais, se você olhar para minha tristeza e responder minha oração e me der um filho, então eu o devolverei a você. O que ela estava dizendo aqui, né? Ela estava colocando o seu coração diante do Senhor. Senhor, a única coisa que eu quero é um filho, mas se o Senhor me der, eu o devolvo a você. E nesse momento, Eli, que era o sacerdote que estava ali no templo, ele notou essa tristeza profunda de Ana, e nessa interação em comum, ele diz assim: vá em paz e que o Senhor atenda o seu pedido. E aquilo fez sentido no coração de Ana. Ela entendeu aquilo como uma resposta. E ela respondeu no versículo 18: Ah, obrigado, Senhor, exclamou. Então ela voltou e começou a comer de novo, e não ficou mais triste. E não ficou mais triste. Ou seja, ela entendeu que o Senhor estava respondendo a sua oração agora, através do intermédio de Eli. E o que realmente aconteceu? Nada mudou, né? Aparentemente nada mudou, mas o sacerdote disse: vá em paz, que o Senhor atenda o seu pedido. Aí ela voltou a comer de novo e não estava mais triste, né? Mas ela não teve a sua oração atendida ainda, mas não estava mais triste. E como que isso é possível? Porque ela havia pré-decidido, naquele momento, reafirmando com tudo o que havia nela, que não importava o que acontecesse, ela confiaria no Senhor, de todo o seu coração. Então, aqui as circunstâncias não mudaram, mas o coração de Ana mudou. Ela colocou a sua fé em Deus. E lá no versículo 19 diz assim: a família inteira levantou-se cedo na manhã seguinte e foi adorar ao Senhor mais uma vez. Mais uma vez. Ali naquele momento, talvez, né, passando pela sua aflição, Ana, aqui como ele fala mais uma vez, durante todo esse momento, ela continuava adorando a Deus. Então esse é um dos maiores atos de fé, é louvar a Deus quando você não consegue fazer isso. Mesmo sem vontade, o maior ato de fé é continuar adorando a Deus. Então, a partir de então, quando algo mudou no coração de Ana, algo aconteceu, né? Deus mudou algo em Ana para depois mudar a situação. E lá em 1 Samuel 1, 19 e 20 diz assim: então eles voltaram para casa em Ramá. Quando Eucana dormiu com Ana, o Senhor lembrou-se do seu apelo. Assim Ana engravidou, e no devido tempo ela deu à luz a um filho. Ela o chamou de Samuel, pois disse: pedi por ele ao Senhor. Então toda vez que ela chamava por Samuel, Samuel significa ouvido por Deus. Ela se lembrava das promessas do Senhor. Ela se lembrava da resposta da sua oração. Toda vez que ela chamava por Samuel, ela dizia: ouvido por Deus. Ali ela teve a sua oração ouvida. Mas talvez nós nos perguntemos: mas por que não foi antes? Ela precisou, né, estar consagrando o filho a Deus. Somente depois disso é que ela teve a oração atendida. Nós talvez não saibamos a resposta, mas dá a entender aqui que a partir do momento que ela colocou a causa do seu coração diante do Senhor, até mesmo a resposta da sua oração, que era um filho, o consagrou a Deus. Daí, o seu nível de confiança cresceu. E aí foi dado um momento em que a sua fé foi suficiente para materializar a resposta da sua oração. E daí nós vemos tantas coisas que Deus fez através da vida de Samuel. Mas, depois de toda essa meditação, eu quero trazer mais uma questão aqui para você. Mais uma pergunta. Fale sobre uma área da sua vida em que você está atualmente lutando para confiar em Deus. Como sua vida seria diferente se você entregasse essa preocupação a Ele? Então, mediante tudo isso que nós ouvimos, responda agora em grupo. Vocês vão ver a pergunta aí no visor, na sua tela. E após esse momento, nós queremos passar a palavra para os nossos líderes, para que vocês tenham um momento gostoso aí de oração, de consagração. E dependendo, né, da sua resposta, que vocês orem junto para que
esse nível de confiança, esse nível de entrega, ele se aumente, o nível de confiança aumente no Senhor. Então, fique agora com os nossos líderes. Deus que abençoe vocês e até a próxima. Deus que abençoe.